pessoal, tudo beleza? E aí? Olha, eu espero que vocês estejam bem, espero que todos vocês ainda estejam se cuidando e vamos em frente, tá bom? Como eu já anunciei na nossa última videoaula, hoje eu vou falar sobre currículo, tá? Haverá uma sequência de aulas falando sobre currículo, tá? Até porque eu vou demandar aqui de vocês uma atividade que diz respeito justamente ao currículo. Então, eu vou primeiro apresentar aqui para vocês, tá? E depois eu dou uma explicaçãozinha rápida de como vai ser essa atividade, tá bom? Bom, então vamos lá, galera. É importante lembrar que o currículo é o principal documento de recrutamento. Então, recordando, né, a videoaula de recrutamento, rapidamente, o que seria o recrutamento? Então, o recrutamento é aquele processo, né, da área de recursos humanos que constitui uma fonte de profissionais para participar de processo seletivo. Então, eu tenho, né, como está ali na sequência, um sistema de informação. Eu tenho lá um conjunto, né, de currículos, eu tenho um conjunto de cadastros, né, que permite que a empresa ela possa organizar, ela possa avaliar a oferta de recursos humanos, né, mercado de recursos humanos, lembra-se, e identificar os potenciais candidatos para as vagas que vão surgindo, tá? Bom, feita essa rápida recordação aí da nossa última videoaula, vamos em frente. O currículo é fundamental, gente. E aqui eu não estou me referindo só ao papel, né? O papel que eu preenchi, o papel que eu imprimi lá na impressora. Não, o currículo não é o papel. O currículo é o conjunto de informações, isso que vocês precisam lembrar. Se o currículo, né, esse conjunto de informações, ele está impresso num papel, se ele está digitado num formulário da web, né, um formulário web da internet, se ele está na forma de uma página no LinkedIn, né, que eu vou falar lá no finalzinho dessa videoaula, não importa. O importante é saber que o currículo é um conjunto de informações. A forma como ele se apresenta, o meio com o qual ele vai se apresentar para as organizações, pouco importa. Vai depender muito das decisões, é óbvio, da organização, no sentido de adoção das tecnologias. Vai ter empresa que gosta ainda do tradicional, né, do papel, gosta de colocar numa pasta, gosta dessa pasta estar, né, dentro de um arquivo de aço, sabe, num modelo bastante tradicional que funciona, tá? Não vou aqui falar para vocês, isso está ultrapassado, isso é obsoleto. Não, tem muita empresa que ainda usa esse mecanismo, né, tradicional e funciona muito bem, né? Atende às necessidades e às demandas que surgem dentro da organização. Existiram aquelas que já são ultra modernas, né, que usam inteligência artificial para fazer rastreamento dos candidatos nas redes sociais, tá? E vai ter aqueles que usam um modelo híbrido, vai ter alguma coisa em papel, vai ter alguma coisa digitada lá no formulário do portal da internet, né, o famoso trabalhe conosco, tá? Eu vou ainda comentar muito sobre currículo, tá, gente? Então eu não vou esgotar tudo aqui, porque essa é a primeira videoaula de currículo, nós teremos outras, tá? Mas aí eu vou estar direcionando, porque esse tema, pessoal, o tema currículo é muito importante. Então, olha, muito importante. Então, quando chegarmos, né, daqui 20 anos e a gente se encontrar na rua, né, e aí você falar, professor Rogério, lembra de mim? Aí eu vou olhar para você e falar assim, claro que me lembro, né? Você fez o primeiro ano do técnico de administração integrado ao ensino médio, ainda, né, no ensino remoto emergencial por causa da pandemia, lá em 2021. E aí a gente vai bater aquele papo e tal, e aí eu vou perguntar para você o seguinte, o que você lembra de currículo? E eu vou esperar que você me responda tudo. Não com detalhamento, porque nós não precisamos, lá no futuro, né, não será necessário esse detalhamento, porque nós já nos respeitaremos como profissionais, né? E eu tenho certeza que você e eu vamos entender, né, com meias palavras, né? Famoso ditado, meia palavra basta, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. E aí você vai me responder. E eu vou ficar muito feliz. Você não tem ideia de quanto eu vou ficar feliz de saber que você não esqueceu. E veja, eu estou falando aqui 20 anos, não estou falando na prova, nem no final do ano de 2021, nem no terceiro ano, né? Que a gente pode ainda se encontrar no segundo, no terceiro ano aqui no curso. E nem no bacharelado, né? Que
né? Eu espero que muitos de vocês se empolguem e façam a verticalização, né? Façam o ensino médio, no ensino médio o técnico de administração e no superior o bacharelado em administração. Eu estou falando daqui 20 anos. Então não é para esquecer. Ah, professor, mas eu não vou atuar em administração. Daqui 20 anos você tem que lembrar disso, porque não importa onde você atuar, você vai ter que saber elaborar currículo e você vai ter que analisar currículo, e eu explico daqui a pouco por quê. Tá bom? Então é muito importante, é um documento fundamental, é o documento mais importante. E digo para vocês, quando a gente fala dessas subdivisões de administração de recursos humanos, né, que é aí a sub-área, né, do conhecimento da administração que nós estamos estudando aqui neste componente curricular, a administração de pessoas, certamente esse seria o momento mais crítico do processo. Porque se, veja bem, sabe, pensamento sistêmico, né? Você lembra da visão sistêmica? Né? Entrada, processamento, saída. Pessoal, se entrar lixo, por melhor que seja o processamento, por melhor que sejam as máquinas, por melhor que sejam lá os processos criados dentro da empresa, vai sair lixo. Não tem jeito. É óbvio, não vou entrar aqui no campo da fé, né? A fé move montanhas, a fé transforma água em vinho. Não vou entrar no mérito da fé, tá bom? A gente vai respeitar a fé. A fé a gente respeita. Mas, sob o ponto de vista da ciência, né? Lembra lá daquela divisão do conhecimento, né? A ciência, a filosofia, a mitologia, a arte. Então, eu estou olhando aqui no quadrante da ciência. Sob o ponto de vista da ciência, não tem processo que transforme lixo em alguma coisa boa. Não tem processo que transforme terra em ouro, tá? Não tem processo que transforme, pelo menos hoje ainda não existe esse processo que transforme carvão em diamante, apesar da composição do carvão e do diamante ser a mesma, carbono. Né? Pode ser que um dia tenha até condições de fazer isso, né? Porque quimicamente existe uma probabilidade, né? Mas não existe. Então hoje, né, aqui eu queria deixar claro para vocês que o currículo, então, ele vai ser o elemento fundamental, porque ele é a entrada. Né? Ele é a informação que entra. Então, se entrar bons currículos, né, e o processo for bom, então a probabilidade de você contratar bons trabalhadores é incrível. Você vai ter a chance de contratar aqueles trabalhadores que de fato vão contribuir com a missão e a visão daquela organização. Então a entrada do currículo ela é muito importante. Se entrar currículos ruins, por mais que você tenha processos de treinamento, de desenvolvimento, por mais que você, né, ofereça uma boa remuneração, o desempenho desses trabalhadores vai ficar aquém, né, abaixo daquilo que é esperado pela organização. Então é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, que vocês se lembrem que o documento currículo, né, o documento como um conjunto de informações, tá? Não estou me referindo ao papel, ao formulário eletrônico lá do portal da internet ou LinkedIn. Eu estou me referindo ao conjunto de informações. Esse conjunto de informações, se ele for, né, bem feito, né, essa entrada for bem feita, o trabalho do pessoal de recursos humanos fica facilitado e a chance de você contratar pessoas adequadas, que vão de fato se comprometer e contribuir com a missão e a visão da organização é muito maior, tá bom? Bom, já vou começar aqui com uma dica prática, né? Como eu falei, o currículo é um tema muito importante e vocês, como na formação de técnico de administração, vocês têm que dominar principalmente a questão prática. E aqui, pessoal, começa a primeira dica que vocês não podem esquecer nunca mais. O currículo, né, se você fizer em papel, vou imprimir o currículo, professor. Beleza, não tem problema, pode imprimir o currículo. Como eu falei, existe um monte de empresa que ainda aceita no formato tradicional do papel. Então, o currículo, ele tem que ter, no máximo, uma folha. Ah, professor, não pode ter 2 folhas? Pode. Existem situações que pode até 60 folhas. Nossa, professor, um currículo de 60 folhas? Pode. Existe um exemplo para isso, tá? Mas são exceções. A grande maioria das organizações espera que o seu currículo tenha uma folha. E, como todo mundo sabe, né, uma folha, né, de papel tem a frente e o verso. Então você pode colocar informações na frente
e no verso dessa folha. Então é o que está escrito aí para vocês, né? Uma página, no máximo 2, em uma folha, frente e verso. Se você conseguir oferecer para a organização as informações que ela precisa em uma página, ou, né, em 2 páginas, quer dizer, se em uma folha você oferecer tudo que a empresa precisa, você já conquistou o coração dessa empresa. E eu vou explicar aqui para vocês por quê. Imagine que você trabalha no departamento, né, no setor, na seção, enfim, a unidade organizacional lá que cuida de recrutamento. Você é o responsável pelo recrutamento. Imagine que você receba 100 currículos, né, 100 folhas, quer dizer, 100 candidatos, né, enviam para você currículo. Se esses candidatos, cada candidato fizer lá um currículo de 10 páginas, então 10 vezes 100, 1000 páginas. Você acha que nas organizações, no ritmo acelerado, né, que nós vivemos hoje em dia, com toda essa competitividade acirrada, né, a questão da globalização que torna qualquer concorrente no planeta, né, seu concorrente local. Então, tem uma empresa na China, no passado ela só concorria lá na região dela, né, na China. Hoje não, hoje ela concorre com você aqui no Brasil, apesar dela estar lá, né, bem distante da gente geograficamente. Você acha que nesse cenário, né, altamente competitivo, globalizado, né, competição acirrada, você acha que as empresas têm lá no setor de recrutamento pessoal suficiente para ler 1000 páginas? Vocês acham que, por exemplo, se tiver uma pessoa responsável por isso, você acha que ela vai ler 1000 páginas rapidamente para atender, por exemplo, a demanda, né, por um processo seletivo, porque tem que contratar um trabalhador para ocupar uma vaga que está precisando ali rapidamente? Então veja, não faz o menor sentido. Por isso, né, é muito comum que as organizações nem leiam. Ah, tem 10 páginas, nem lê. Nem lê. E não é má vontade, é inviabilidade técnica. Não tem tempo para ler 10 páginas, não tem tempo para ler 20 páginas, não tem mais do que tempo suficiente para ler uma página. 2 páginas, dependendo do quanto for atrativa as informações que estão naquele currículo, ele vira o verso e lê a segunda página. Perceba então que é uma questão técnica. Elaborar um currículo com informações precisas, objetivas e sucintas, né? E aí eu já estou extrapolando, não estou pensando mais numa folha de papel, já estou pensando, por exemplo, num formulário eletrônico, estou pensando no LinkedIn. Você conseguir oferecer com poucas informações, com palavras-chave, né, aquilo que a organização precisa, isso é muito mais atrativo do que você oferecer lá várias informações, né, com uma quantidade enorme de detalhes em 5, em 3 páginas. 3, 4 páginas já é muito, gente. Se coloque no lugar do recrutador. Quanto tempo ele tem para ler os currículos, né? E quantas pessoas mandam currículos. Na época de desemprego, a quantidade de currículos que as empresas recebem é gigantesca. Essa quantidade é enorme. E se todas elas tiverem 3, 4 páginas, o recrutador não vai ler. E não é por má vontade, gente. De novo, é uma questão técnica. Por isso, a recomendação é que se você conseguir concentrar em uma página as informações importantes, você já conquistou o recrutador, porque você facilitou a vida dele, né? Eu facilitei a sua vida, recrutador, facilita a minha e me chama para participar do processo seletivo. Lembrem-se que o currículo ele tem que ser atrativo a ponto de garantir a você o ingresso no processo seletivo. O currículo não pode ser uma barreira. O currículo não pode ser um obstáculo. E se o seu currículo tiver muita informação, muito detalhe, ele virou um obstáculo. E aí você não vai participar do processo seletivo. Você não participando do processo seletivo, você não vai conseguir aquele emprego. Não vai conseguir aquele trabalho. Tudo bem? Isso é muito importante. Isso ajuda vocês tanto para elaboração de currículo, porque vocês precisam saber elaborar currículo, não só o de vocês, mas de qualquer pessoa. E também isso é importante para análise de currículo. O dia que vocês estiverem trabalhando, né, na área de recursos humanos, por exemplo, para aqueles que curtirem aqui as minhas aulas, vocês precisam lembrar que essa é uma condição necessária para você ser um bom recrutador.
Ao analisar, você tem que buscar as pessoas que entendem que o currículo tem que ser objetivo, tem que ser sucinto e tem que facilitar o processo de recrutamento e não dificultar. Isso faz parte, então, daquela parte da competência que vocês precisam desenvolver aqui comigo nesse tema de análise de currículo, tá bom? Nossa, professor, numa linha você falou pra caramba. É isso mesmo, pessoal, porque é muito importante. Agora, mais do que 2 páginas, tem que ter justificativa razoável. Então, como eu falei para vocês, é possível. Por exemplo, o currículo de um professor na USP tem que ter aí umas 70 páginas no mínimo. Nossa, professor, você quer ser professor na USP, se você tiver menos que 70 páginas, o pessoal já... é sério, gente, o pessoal compara, né? Nossa, tem mais folha aqui, tem menos folha aqui. Por quê? Porque isso significa que você tem uma produção muito grande, né? E para ser professor da USP, você tem que ter essa produção. Afinal de contas, lá você está desenvolvendo ciência, lá você precisa estar sempre à frente, né, no conhecimento. Você tem que ser vanguardista, você tem que estar na fronteira do saber. Você tem que estar ali no limiar entre aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, né? Então, uma pessoa que tem muito currículo, então muita informação, certamente é muito preferível àquela que tem menos, tá? Então há situações que existe, né, justificativa para que haja mais do que 2 páginas. Aí eu dei um exemplo, né, no caso da contratação de professor lá da USP. Principalmente se for professor titular, aí tem que ter mesmo. Mas é assim, como eu falei para vocês, são situações muito pontuais, muito bem claras, muito bem conhecidas, tá bom? Então vamos lá. Começando a falar do currículo, vocês vão observar, pessoal, vou deixar disponível também aqui no ambiente do Moodle, no nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem, um modelinho, tá? Então vai ter um arquivo para vocês, servindo de modelinho aí, tá bom? E vocês vão observar que o currículo ele tem seções. Essas seções elas são parágrafos, né? Que estão ali em uma página cada. Todas as seções que eu vou apresentar aqui cabem numa página, tá bom? Então eu chamo de seção só para facilitar a localização e para vocês entenderem a importância disso, tá? Bom, a primeira seção, identificação. Nome completo e contato. Ah, professor, isso é óbvio. Pessoal, do tempo que eu trabalhava na Xerox, eu vou contar alguns casos da Xerox agora para vocês. Eu recebi currículo que não tinha nome nem contato. Você olhava assim, né, tinha um monte de informação, pô, até interessante, né, chamava atenção aquele candidato, mas você não tinha o nome do cara, você não tinha, ou você tinha o nome, mas você não tinha o contato, né. Ah, professor, por que você não acessava o Facebook? Não existia Facebook, pessoal. O Facebook é uma criação de 2005, 2006, né. Eu trabalhei na Xerox no século XX, então no século passado. Tinha o Orkut. Não, ainda não tinha. O Orkut ele vai começar a ficar popular nos anos 2000, né? Então, assim, foi no último ano do século, né, praticamente o Orkut também é século XXI. Ah, tinha Yahoo, tinha o Yahoo, já existia o Yahoo, né? O Google também ainda não existia, né, nessa época. E aí você fala, puxa vida, mas pelo Yahoo não dava para achar? Não, porque era diferente, os mecanismos de busca eram diferentes, as informações que as pessoas colocavam na internet eram diferentes, então você não encontrava a pessoa, né? Para vocês terem uma ideia, a melhor forma de localizar pessoas na época era a lista telefônica, né? Você tinha que torcer para que ela morasse naquela cidade que você tinha a lista telefônica e que o telefone estivesse no nome dela. Porque se o nome não estivesse, se o telefone não estivesse no nome dela e ela não morasse naquela cidade, né, que você tinha a lista telefônica, você não localizava a pessoa mesmo, né? A não ser que você fosse da Secretaria de Segurança Pública, que aí sim a polícia sempre teve um serviço de inteligência para a localização das pessoas, tá? Ou seja, apesar de parecer óbvio, às vezes as pessoas ficam nervosas, né? Imagine você desempregado, passando fome, vendo seu filho passando fome. Então, não é tão absurdo assim as pessoas esquecerem disso. Por isso que nós estamos nos preparando profissionalmente para o exercício da administração. Nós precisamos, né, no momento que nós vamos elaborar o currículo, seja para nós ou para outra pessoa, nós precisamos ter isso muito claro
e estar preparados. Nós precisamos colocar o nome completo e o contato. Quando eu falo contato, pessoal, o que vale como contato? Né? Vale telefone, vale e-mail, vale o endereço, tá? Tem que ter? Tem. De preferência os três. Telefone, que pode ser fixo ou celular, o e-mail, né? De preferência o e-mail razoável, né? Por que e-mail razoável? Eu dei uma aula dessa, né, de currículo para o pessoal da FATEC. Eu não vou falar qual FATEC nem que ano. E aí eu pedi para os estudantes entregarem para mim um currículo. Como eu vou fazer com vocês? Aí apareceu lá para mim, né, um e-mail assim, Tati na pegada. Tati na pegada, né? Você fala, era Tati na pegada @hotmail, sei lá, uma coisa assim. Aí você pensa, puxa, se contrataria? Né? Porque é estranho, né? Muito estranho. Então, veja, a gente tem que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para não colocar assim esse tipo de correio eletrônico que pode soar estranho, tá? Ah, professor, isso é preconceito. Eu sei. Mas vocês vão descobrir o seguinte: infelizmente, tem muita coisa preconceituosa que pode acontecer aqui no currículo e a gente tem que tomar cuidado. E esse é um deles, tá? Todo mundo tem direito de ter o correio eletrônico, o nome, né, do correio eletrônico, que bem entender, e, enfim, você quer colocar lá um palavrão, o problema é seu. Mas quando as pessoas se deparam com esse tipo de informação, né, principalmente no momento que se faz currículo, isso pesa contra a pessoa. Isso vira um obstáculo para ela participar do processo seletivo, consequentemente, um obstáculo para ela conseguir aquele trabalho. Então, tenham bastante cuidado, tá bom? Então, tem que ter telefone, fixo ou celular, ambos, se possível, um correio eletrônico, né? Um endereço de correio eletrônico, o famoso e-mail, e o endereço para ser localizado por meio aí dos serviços de correios. Pessoal, quando a gente fala de endereço físico, alguém pode falar assim, ah, mas ninguém mais usa isso. Sim, muito. Até para fins trabalhistas, e veja, aqui nós estamos falando de administração de recursos humanos, né? Então, as questões trabalhistas são muito importantes, tá? Então, quando a professora de direito for falar de direito trabalhista com vocês, fiquem muito atentos, porque tudo do direito trabalhista nos afeta. Aquilo que a gente estuda aqui em administração de pessoas. Esse componente curricular, administração de pessoas, tem uma ligação muito forte com o componente curricular de legislação empresarial, tá? Então, na legislação trabalhista, por exemplo, contato telefônico não tem validade, né? Não tem importância jurídica. Ah, professor, mas numa investigação, né, quando a polícia, né, polícia civil, né, normalmente transforma uma ligação num documento, então ela põe a termo aquele telefonema, aí vira um documento. Mas enquanto a polícia não fizer isso, não vale nada, gente. Né? O e-mail ganhou uma certa importância recentemente na justiça, mas o que realmente não há dúvida, não há questionamento, não é contestável, é telegrama. Se você mandar um telegrama, pessoal, para uma pessoa, esse telegrama ele é um documento oficial com validade jurídica incontestável, irrefutável e qualquer processo, né, o juiz aceita, porque o telegrama é um documento muito importante. E como é que eu mando um telegrama? Bom, eu tenho que ter o endereço físico da pessoa, eu tenho que mandar, né, por meio, é um serviço prestado pelo Correios. Nossa, professor, mas ninguém usa mais telegrama. As organizações, muitas delas ainda usam sim, porque é um mecanismo de segurança jurídica, tá? Então, um currículo que tem essas três informações, o telefone, o correio eletrônico e o endereço físico, né? O endereço residencial, esse currículo já ganhou pontos, porque eu consigo falar com essa pessoa de algum jeito, né? Então já é uma belíssima
um belíssimo convite para que o recrutador leia. E isso vale para vocês também. Se você recebe um currículo que não te dá opções de contato, essa pessoa não quer ser contactada. Ah, professor, isso é preconceito. Não, não é preconceito, isso é técnica, tá? Ah, mas a pessoa não aprendeu a fazer currículo. Então, ela tinha que ter perguntado para alguém que sabe. Ela tinha que ter perguntado para você que aprendeu, que está aprendendo, na verdade, né? Tá bom? E já dá a dica aí para a família, tá bom? Disso. Qualquer outra informação, somente se for explicitamente solicitada pela organização. Pessoal, tem muita gente que coloca lá RG, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação nacional, né, carteira de motorista, o gênero, né, feminino, masculino, estado civil, quantidade de filhos. Gente, e entope a identificação de um monte de informação que não serve para nada. Professor, mas tem algumas empresas que pedem. Ah, a empresa pediu. A empresa pediu, eu preciso saber se você tem carteira nacional de habilitação, porque vai ter que dirigir carro. Bom, se ela pediu, então você tem que informar. Ah, ela pediu, né, para saber a minha idade. Ela pediu, então, por favor, informe. Mas se ela não pediu, não informe. Porque ninguém é mais competente ou menos competente para um determinado trabalho se for casado ou solteiro. Ninguém é mais competente ou menos competente para um determinado trabalho se for velho ou jovem. Ninguém é mais ou menos competente para determinado trabalho se tem ou não tem filhos. Entenderam? Aliás, saber o número do seu CPF não vai mudar em absolutamente nada saber se você é ou não competente para aquele trabalho. Ah, se você souber o número do meu CPF, você vai me contratar. Você concorda comigo que não faz o menor sentido? Ah, ó, o meu número do RG aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o meu diferencial. Veja, não faz sentido. Então, não informe. E já aprendam. Quando a pessoa faz isso, é encheção de linguiça. Ela não tem que escrever no currículo, começa a encher de informação que não serve para nada. Tá bom? E aí, já aproveitando, vamos explicar por que não é recomendado que se coloque idade, gênero, estado civil, etc. Questão de preconceito, pessoal. Sim, preconceito. Ah, professor, mas hoje em dia está mudando isso. Não, ainda nós vivemos uma sociedade que é machista, ainda vivemos uma sociedade racista, ainda vivemos uma sociedade que é preconceituosa, muito preconceituosa com os idosos, né? Então, infelizmente, sim, acontece o preconceito e aí cabe a nós, na condição de elaborador. Então, você vai fazer, né? Você vai elaborar um currículo para alguém ou para você mesmo. Evitar o risco do preconceito. Professor, mas, por exemplo, se a pessoa for machista, pelo nome ela vai saber que eu sou uma mulher. Sim, é verdade. Mas deixa isso para a cabeça dele, né? Porque isso não tem, isso é meio que inevitável, né? Mas deixa isso para pesar na consciência do recrutador, né? Não seja você o responsável por colocar lá, né, casada, solteira, né, mãe de 4 filhos. Não mesmo, tá? Então é importante evitar. E vocês, como avaliadores, vocês precisam lembrar que não importa. Saber se a pessoa é casada ou solteira, se ela é jovem ou velha, se ela tem filho ou não tem filho, não importa. Isso para você, se você um dia exercer o papel de recrutador, você for o responsável por analisar os currículos, isso não importa. Isso não é importante. Isso não afeta a competência daquela pessoa, daquele indivíduo, no exercício da profissão. Beleza? Então, cuidado, tá? Aqui, pessoal, eu vou dar alguns exemplos tristes, né, de preconceito, principalmente para as meninas, né? As meninas são as que mais sofrem. Muita empresa pensa assim, né? Aparece lá, 23 anos casada no currículo. Bom, essa menina com 23 anos casada, ela vai provavelmente engravidar. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Então, por que ela quer emprego? Bom, porque provavelmente ela quer um plano de saúde, para na primeira oportunidade engravidar, tirar a licença maternidade e usufruir do plano de saúde que a empresa oferece.
Quer dizer, ela não quer trabalhar para mim, ela quer um lugar para ela poder é, ter acompanhamento do pré-natal, né? E um hospital bom para poder ter o filho ou a filha dela. Nossa, professor. E infelizmente isso é muito comum. Então veja que para as meninas, né, ser recém-casada e jovem é uma barreira. É uma barreira para participar de processo seletivo, porque se ela provar que ela é competente, a empresa corre o risco de realmente ter alguém ali que tem essa disposição. Ah, professor, mas tem gente que pensa assim. Sim, tem gente que pensa assim, mas não deveria ser problema da empresa. O problema é da pessoa, não é nosso, né, enquanto representantes da organização. Tá? Então evita o preconceito. Não informa isso. Até pode ser intencionalmente a vontade daquela pessoa que redigiu o currículo. Mas isso não cabe à organização julgar. E nós, da administração, da área da administração, nós não devemos julgar. Se você quer julgar, vai estudar direito e vira juiz. O juiz tem que julgar. O administrador, o técnico de administração, ele não faz julgamento, ele faz análise. E as nossas análises precisam ser técnicas. E elas não podem estar pautadas, por exemplo, na ideia preconceituosa de que toda mulher jovem, recém-casada, quer um emprego para ficar grávida. Porque isso pode ser uma grande mentira. Pode ser que ela simplesmente quer sim um espaço para trabalhar e para mostrar a competência dela, para construir, né, uma carreira de sucesso. Quem disse que ela quer engravidar? Onde está escrito isso lá no currículo, né? Você faz uma suposição a partir de uma informação que pode sim levar ao preconceito, por isso evite. Professor, mas a organização pediu. A questão da idade também, né, gente? Tem muito preconceito, principalmente com os muito jovens. Vocês vão sofrer isso, né, nos próximos anos aí, quando vocês começarem a tentar ingressar no mercado de trabalho, vocês vão ver que o fato de vocês terem ali 17, 18, 19 anos é uma barreira para entrar. Por isso, evitem essa informação, né? A empresa pediu, então não crie expectativas, porque é provável que ela não queira. Ah, professor, mas era um programa de jovem aprendiz, né? Era um programa que atraía jovens. Beleza. Aí é uma postura por parte da organização de querer, de atrair jovens. Mas quando não existe nenhuma manifestação nesse sentido, não informe, porque pode ser que você caia na barreira do preconceito relacionado à tenra idade. E o mesmo acontece com a muita idade. Idade muito avançada também sofre, e muito, infelizmente, de preconceito. A pessoa lá recebe o currículo de alguém que está, por exemplo, com 55 anos, a primeira coisa que ela pensa é ela quer um emprego para se aposentar. Quer dizer, ela não passa na cabeça, às vezes, da organização que aquela pessoa ainda se sente muito produtiva, ainda se sente muito útil e que ela quer continuar desempenhando aquilo que ela gosta de realizar profissionalmente. Não. Ela quer um emprego para encostar o burro dela na sombra e esperar a data da aposentadoria. Então ela não serve mais para mim. E é por isso que existe um grande preconceito em relação às pessoas mais idosas, de idade mais avançada. O que é preconceito. Até porque, gente, a questão da competência, ela independe de idade, independe de gênero, independe de estado civil, gente. Não existe nenhuma evidência, né, filosófica, científica, que comprove que a idade, ou gênero, ou estado civil, ele vai fazer alguém ser mais ou menos competente para determinadas atividades profissionais. É puro preconceito. Então, por favor, cuidado, tá bom? Acho que já fiquei claro aqui. Caso tenha ainda alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, aproveitem lá o fórum de dúvidas, tá bom? Pessoal, todo currículo tem que ter uma seção de objetivo. Professor, tem que ter? Tem que ter. Aí, se eu não quiser colocar objetivo, então você não quer nada da vida, né? Vocês precisam lembrar, e aí, tanto na condição de quem elabora currículo, quanto na condição de quem analisa currículo, vocês têm que lembrar o seguinte: a pessoa tem que demonstrar interesse em trabalhar em alguma coisa. Porque se ela não deixar explícito o foco profissional dela, ela não quer nada com a vida. Ela não sabe o que quer da vida, ela está perdida ainda. E a organização, ela não
não tem a obrigação de ajudar as pessoas a encontrar a vocação delas. Esse papel mais vocacional, de desenvolver a carreira, é um problema que, por exemplo, cabe aqui para nós, né? Aqui no Instituto Federal a gente poderia discutir isso, né? Qual é a sua vocação, qual é a sua tendência, tanto que eu pretendo falar de carreira, né, no quarto bimestre com essa proposição, né, de ajudá-los a se identificar e a descobrir se o perfil de vocês tem mais aderência a uma determinada profissão, uma determinada área, enfim, tá? Lá no quarto bimestre a gente discute isso. Então isso cabe, né, na escola, mas na organização não cabe, gente. Na organização eu tenho que receber as pessoas que já sabem o que quer, que já tem um foco, já tem um direcionamento, já tem um propósito, né? Então tem que deixar bem claro isso na forma de objetivo. No caso de vocês, o objetivo tem que ser, veja, então quando eu pedir para vocês elaborarem um currículo de vocês, ó, o currículo de vocês tem que ter um objetivo muito claro, técnico em administração, ponto. Ah, professor, eu não posso colocar veterinário? Olha, depois que vocês concluírem o curso, pode pôr o que vocês quiserem. Mas enquanto vocês estiverem aqui no curso, vamos valorizar o curso? Vamos agradar os professores da área profissional? Vamos focar? Foco no curso. Então, o objetivo de vocês todos, né, será técnico em administração. Eu coloquei ali uma linha, no máximo duas, pelo seguinte: às vezes as pessoas podem ter, por conta do tipo de trabalho que desenvolve, ela pode ter alternativas, né? Ah, eu posso ser pedreiro, mestre de obra, servente, e por isso que eu falei ali no máximo duas linhas, porque de repente você põe essa lista de alternativas, né? Mas elas têm que ser coerentes, pessoal. Você não pode colocar, né, duas linhas, mas assim, técnica de administração, servente de pedreiro, garçom, atendente de balcão. O que essas quatro alternativas elas têm em comum, né? A não ser o desespero. É o desespero, professor, para conseguir um emprego. Então, não. Currículo não é o lugar de você desabafar. Não é um documento de desabafo. Desabafo é uma informação que não é importante, ao contrário, atrapalha o currículo. Então, não. Ah, professor, mas eu queria divulgar meu currículo para essas quatro alternativas. Então faça 4 currículos diferentes. Faça um currículo para o técnico de administração, um currículo para servente de pedreiro, um currículo para atendente de balcão. Faça 4 currículos diferentes. Um para cada uma dessas alternativas que você gostaria de tentar, né? O seu desespero pode se manifestar em você, mas isso não tem que chegar para a organização. A organização não tem que receber, né, um currículo com 4 alternativas, ela tem que receber um currículo com foco. Ah, professor, e se chegar para ela os 4 currículos meus? Veja, na hora que eu faço no recrutador, agora até para vocês aprenderem, que vocês podem atuar como recrutadores. O recrutador, quando ele recebe os currículos, ele separa por objetivo. Então ele não vai saber também. Porque você acha que ele vai lembrar de todos os currículos que ele leu na vida? Desculpa, gente, né? Ele teria que ser uma máquina para lembrar de todos os currículos que ele leu na vida. Então, como ele separa por objetivo, ele não vai perceber que você mandou 4 currículos para coisas diferentes. Aí, eu preciso de um garçom. Aí ele vai lá pegar o currículo aqui de uma pessoa interessante e tal. Ele não vai lembrar que aquele nome, se ele procurar, também está lá na pastinha dos currículos do técnico de administração. Ou que está lá na pastinha dos currículos de servente de pedreiro. Desculpa, gente. Imaginar que o recrutador é um super-humano, né? Uma super memória. Não. Agora, se aparece para ele um currículo que tem esses 4 objetivos, ele não sabe nem onde arquiva. Onde eu vou arquivar o currículo de uma pessoa que colocou 4 possibilidades, todas elas diferentes, todas elas, né, nada a ver uma com as outras. Entenderam? Beleza. Pessoal, lacônico. Técnica de administração. Ah, professor, não preciso explicar nada. Professor, mas não seria legal. Mas nem eu vi mesmo, porque é lacônico. Que os professores da língua portuguesa, da área de linguagens, né, me perdoem, mas o objetivo no currículo tem que ser lacônico. Ufa, professor, pela primeira vez eu ouço alguém falando que ser lacônico é bom. Sim, quando se trata de objetivo no currículo, ser lacônico é perfeito.
Professor, o que é lacônico? Ah, é mesmo, né? Talvez vocês não saibam que seja lacônico. Bom, primeiro, consultem um dicionário, sempre é muito bom, né? Quando vocês se depararem com uma palavra que vocês não conheçam. Mas nesse caso aqui, como a gente não está em sala de aula, né, onde alguém poderia fazer essa pergunta, rapidamente o lacônico é aquele que, quando escreve ou quando fala, ele não usa muitas palavras, né? Ele usa muito poucas palavras, às vezes ele é monossilábico, né? Usa uma palavra, sim, não, talvez. Quer dizer, é aquela pessoa que não dedica nenhum esforço, né, para construir, por exemplo, uma oração, né, uma frase, um período completo com sujeito, verbo e predicado, tá bom? E normalmente é indesejável, né, na hora de fazer uma redação, por exemplo, né, na hora de responder uma pergunta dissertativa numa prova, né, o lacônico geralmente se dá muito mal, né, nessas situações, porque sim, o que é sim, né, muito pouco, né, mas aqui ser lacônico é desejável e recomendado, tá bom? Pessoal, outra dica que eu dou aqui para vocês nessa parte do objetivo é usar a CBO. Hã? Então vamos lá, né? A pergunta que surge na cabeça de vocês nesse ponto da minha videoaula aqui. O que é CBO, professor? Pessoal, CBO é uma sigla, né? Ah, tava na cara, né, professor? Tá, desculpa. Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. A Classificação Brasileira de Ocupações, pessoal, ela está disponível na internet, tá? Antigamente existia o Ministério do Trabalho e do Emprego, né, o MTE, que é essa sigla que está aí, ó, MTE-CBO, né? MTE, então, Ministério do Trabalho e do Emprego, CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, o Ministério, ele era responsável por por esse, por essa informação, tá? Eu já expliquei o que é. Com o fim do Ministério, né, o governo Bolsonaro, enfim, ele desfez, né, esse ministério não existe mais. Isso está hoje numa secretaria, tá, sob os cuidados de uma secretaria que é subordinada ao Ministério da Economia. Tá bom? Então isso continua existindo. E a Classificação Brasileira de Ocupações, ela é um esforço internacional, professor, não é do Brasil, do mundo inteiro, que é coordenado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. OIT, Organização Internacional do Trabalho. E essa Organização Internacional do Trabalho, ela é subordinada à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e o propósito dessa entidade é garantir os direitos mínimos aos trabalhadores, né, garantir direitos humanos aos trabalhadores, direitos civis aos trabalhadores, o direito à vida, né, aos trabalhadores. E dentro dos esforços da OIT, um deles era ter uma ideia, né, de forma organizada, do tipo de trabalho que existem, né, quais são as ocupações que existem no mundo, né, e então ela recomenda aos países que são signatários, né, dos acordos da OIT, que eles organizem, né, eles classifiquem as atividades profissionais. Por isso que existe essa Classificação Brasileira de Ocupações. E a Classificação Brasileira de Ocupações, então, é um sistema de informação, né, que tem um código numérico. Para cada código numérico ele informa o nome daquele tipo de trabalho, daquela profissão, e tem uma breve descrição do que aquela profissão faz. Tá bom? Se vocês consultarem, né, nesse site aí, vocês conseguem ver, por exemplo, a de vocês, né? E vocês vão ver, eu vou colocar a explicação também à disposição de vocês ali no Moodle. Vocês vão ver que a descrição, né, tem as competências, tem uma série de informações que são interessantes a respeito de todo o tipo de trabalho que existe no Brasil, e como isso é um esforço mundial, né, isso se repete em outras localidades, em outros países também. E uma outra coisa que eles também relacionam, né, na Classificação Brasileira de Ocupações são as competências. Que eu estou já adiantando um pouquinho, mas eu vou entrar nessa sessão, e aí normalmente usar as competências que estão relacionadas na CBO, né, na Classificação Brasileira de Ocupações,
também é bastante útil. Por quê? Porque quem elabora esse documento, né, é hoje uma secretaria, né, a Secretaria do Trabalho, mas a partir de uma fonte muito segura, que são as organizações. Porque as organizações, elas informam uma série de informações ali para a Secretaria, né, hoje, para o Ministério da Economia, vai. E essas informações, elas dizem respeito a esse tipo de trabalho. Então, quando você lê a descrição, né, de um tipo de profissional que está lá na CBO, essa descrição ela é baseada naquilo que as organizações fazem, na descrição das organizações. Então isso vem direto de quem está oferecendo trabalho, né? Quando tem a relação de competências, né, para aquele tipo de trabalho, aquelas competências não foram idealizadas pelo ministério, né, ou pelas escolas que ensinam aquela profissão. Elas são as reais, aquelas que as organizações exigem e precisam no dia a dia da organização. Então a CBO é uma fonte de informação muito real, muito próxima da realidade, muito segura em relação a atender e corresponder à realidade, tá bom? E na carteira de trabalho, né, e Previdência Social, a famosa CTPS, tem um campo numérico onde você registra esse código, tá? É uma obrigatoriedade, inclusive, quando acontece o contrato de trabalho. A gente vai falar de contratação e depois eu explico isso melhor. E existe uma relação direta entre esse código, né, da CBO, porque ele diz respeito a um tipo de trabalho, a uma profissão, e provavelmente ela tem correspondência naquelas vagas que você possui, né, naqueles tipos de profissionais que você precisa dentro da organização, para contratação. Então é importante aproveitar, né? Já que existe essa informação e ela é oriunda das organizações, nada melhor do que aproveitar a informação que vem das organizações para você colocar no objetivo. E vocês vão descobrir, né, daqui a pouco, também para as competências. Falando nisso, está aí, seção competências. Então, depois do objetivo, você tem que ter a seção competências. E nessa seção, o que você faz? Você vai escrever um texto sucinto, não é lacônico, tá bom? Agora não quero mais lacônico. Mas também não é prolixo, né, que é o exagerado, aquele que fala muito, que escreve muito, tal. Tem que ser sucinto. O suficiente para quê? Para elencar competências pessoais que se destacam, e que podem facilmente ser identificadas. 2 linhas, no máximo 4. 4 já é exagero, tá, gente? 2 linhas está mais do que bom. Agora, galera, quando você escrever lá uma competência pessoal, ela tem que ser de destaque e ela tem que ser facilmente identificada. Se você escrever lá nas suas competências, sou comunicativo, né? Isso é uma competência e isso pode estar escrito ali nessa seção. Pessoal, se você é comunicativo, você tem que ser comunicativo em qualquer circunstância. Imagine você num processo seletivo, imagine você sendo obrigado, né, a se apresentar perante um público. Se você não demonstrar desenvoltura nessa apresentação, você não é comunicativo. E aí você mentiu. Então você escreveu no seu currículo, sou comunicativo. Na hora que eu expus você ao público e pedi para você se apresentar, você não teve desenvoltura, você não é comunicativo. Ah, professor, mas é a primeira vez, né? Não conheço as pessoas. Então, se você só é comunicativo depois que você se familiariza, depois que você se acostuma, depois que você se ambienta, depois que você conhece as pessoas, né? Você pode ser comunicativo. Mas se isso só acontece depois e não antes, então não coloque no currículo. Porque no currículo eu vou querer que você manifeste essa competência de bate-pronto, na primeira vez, independentemente das circunstâncias. Então, eu sou comunicativo, professor, mas eu só me comunico bem depois que eu me ambiento. Então não coloque no currículo. Por quê? Porque lá no currículo, se tiver isso escrito, ele vai cobrar isso de você no processo seletivo. E lá no processo seletivo, não dá tempo de se ambientar. Não existe esse tempo. Ah, professor, eu sou do tipo que não conheço ninguém, mas já estou conversando com todo mundo, me apresento, tenho uma boa desenvoltura, né, para conversar com as pessoas, para me apresentar e me fazer perceber ali no ambiente, mesmo que eu nunca tenha visto ninguém na vida, mesmo que eu nunca tenha entrado naquele lugar.
Ótimo, então você é um comunicativo do tipo que pode colocar aqui no currículo, né? Porque lá no processo seletivo, mesmo sendo um ambiente que você nunca foi, mesmo sendo, né, você tendo ali pessoas com quem você nunca conviveu, você vai manifestar, né, essa competência comunicativa. Entenderam? Tem que colocar no currículo aquilo que dificilmente você travaria. Ah, eu travo, professor. Bom, se você trava, então não coloca. Ah, professor, mas se eu tenho que trabalhar em equipe, não importa quem sejam as pessoas, eu sei trabalhar em equipe. Ótimo, porque na hora que num processo seletivo você for testado para saber se você sabe trabalhar em equipe, você vai manifestar isso claramente. Ah, professor, eu só trabalho em equipe depois que eu conheço todo mundo, então não coloca aqui trabalhar em equipe. Porque essa não é uma competência facilmente identificada. Pode ser até que você seja, mas como ela não é facilmente identificada, não coloque. E quando vocês elaborarem, pessoal, o currículo para outra pessoa, deixem isso muito claro para elas. Que aqui, na hora que você preencher a seção competências, tem que ser aquela competência que vai aflorar, vai aparecer independentemente das circunstâncias. Tá bom? Que não existe um risco de não se manifestar por algum tipo de barreira, por algum tipo de obstáculo. Ela se manifesta livremente, de primeira, ok? Pessoal, de novo, né? Eu já falei, mas só reforçando, usem lá as competências que estão disponíveis, né? Estão publicadas na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO. Pessoal, outra seção importantíssima, né? Formação. Na formação, normalmente nós nos referimos à escolaridade. Então é importante vocês lembrarem que aqui é aquela seção em que você vai mencionar os cursos formais, né, que a pessoa fez. Então, lá, ela fez um curso técnico, ela fez uma faculdade. Professor, e quem não fez curso técnico, não fez curso superior, só tem o ensino normal, né? A educação básica normal. Bom, nessas circunstâncias aí tem que colocar lá, né, a escola onde ele fez lá, por exemplo, o ensino médio, né, ou não concluiu o ensino médio, só tem o ensino fundamental, a escola onde ele fez o ensino fundamental. Mas pessoal, aqui na escolaridade o destaque deveria ser para a formação profissional, porque assim, ele tem o ensino fundamental. Bom, hoje no Brasil, né, cerca de 90% da população brasileira tem o ensino fundamental. Então, que diferença tem você de uma criança, né, que tem ensino fundamental também? Então, notem que no currículo, o que chama a atenção do recrutador é a formação profissional. Se a pessoa tem o ensino fundamental, como 90% da população brasileira tem, isso não chama atenção, você é mais um. Né? Ah, mas eu sou melhor que um analfabeto. Considerando que 8% da população é analfabeta, quer dizer, você está superando muito poucas pessoas. Né? Tudo bem que 8% da população brasileira é um número triste, eu já conversei sobre isso com vocês, né? Não é um número legal, né? Na verdade o analfabetismo deveria estar zerado e tal, mas perceba que, do seu ponto de vista da organização, é muito pouco, né? Você não me oferece nenhum diferencial. Por que eu vou contratar você se você é igual a 90% da população? Então, normalmente na escolaridade, é importante dar destaque para a formação profissional. Então, no caso de vocês, precisa colocar ensino médio, né? Técnico integrado em ensino médio? Não. Não precisa escrever técnico em administração integrado ao ensino médio. Essa parte do integrado ao ensino médio, tá legal. Assim como, nesse caso aí já melhora um pouquinho o número, né? Você, quer dizer, não melhora muito, mas você está se igualando a 35% da população. Né? 35% da população brasileira tem ensino médio. Então, legal. Você está igual a todos eles. Agora, quando você fala técnico de administração, aí você se diferencia. Aí a pessoa sabe que você teve um curso profissionalizante. E quando você coloca lá que você fez o técnico em administração no Instituto Federal, esse federal brilha os olhos. Opa! Quer dizer, ele fez o técnico e ainda fez uma escola de excelência. Entenderam? Isso é que chama a atenção do recrutador. E dica para vocês quando forem recrutadores, é isso que vocês têm que olhar. Qual é a profissão que ele se formou?
e onde ele se formou. Isso chama a atenção? Sim. Isso deve ser considerado? Sim. Isso é um critério objetivo? Isso é preconceito? Não. Isso é um critério técnico. É uma pessoa que tem competência e uma competência aferida por uma instituição de qualidade. Então, a escolaridade, a gente dá destaque para a formação profissional. Então, por exemplo, no meu currículo, eu não distribuo mais, mas quando eu distribuía, eu destacava processamento de dados, que eu fiz aqui, no Instituto Federal, na época, Escola Técnica Federal de São Paulo. Eu destaco a administração, que eu fiz na USP. Eu destaco o mestrado em administração, que eu também fiz na USP. Eu destaco aquilo que me faz diferente de todo mundo e que, ao olhar do recrutador, pode chamar muito a atenção. Tá ok? A gente pode criar dentro da formação, a gente pode ter a formação, vamos dizer assim, a formal, aquela prevista na lei. A lei, qual a lei, professor? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB. Tá? Na LDB, o que é a educação formal? É o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, profissionalizante, o ensino superior e a pós-graduação. Então, os cursos que são dessa natureza, eles são classificados como educação formal e eles entrariam ali naquilo que a gente chama de escolaridade. Mas a gente não faz só isso. Tem gente que faz, por exemplo, curso de inglês, tem gente que faz curso de culinária, tem gente que faz outros cursos que não necessariamente estão alinhados com essa estrutura formal estabelecida na lei de diretrizes e bases da educação nacional. Tá? Aí a gente pode criar lá uma formação, uma seção, formação complementar. Vocês vão ver que lá no meu modelinho tem, formação complementar. Onde você pode colocar curso de informática. Eu fiz um curso de editor de texto. Legal, põe lá. Nessa formação complementar. Porque geralmente esses cursos costumam ser rápidos. Professor, língua inglesa demora anos. Tem alguns que demoram um pouco mais. Mas eles não são da educação formal. Eles não têm equivalência no ensino fundamental, no médio, no técnico profissionalizante, no superior ou na pós-graduação. Então, se ele não tem equivalente lá, ele é formação complementar. E aí eu posso colocar aqui cursos. Todos os cursos? Depende do objetivo, gente. Por exemplo, você coloca lá, técnica e administração. Cabe mencionar o curso de inglês? Claro que cabe, tem tudo a ver. Se você fez um curso de inglês e está se candidatando à técnica de administração, tem relação. Agora, você coloca lá, técnica de administração, e coloca curso de culinária. Tem relação? Depende. Se você estivesse candidatando para administrar um restaurante, o fato de você ter um curso de culinária é um ponto positivo para você, porque você vai poder administrar o restaurante com algum conhecimento sobre culinária. Isso certamente é favorável, isso ajuda, isso facilita o seu trabalho de gerente de restaurante, porque você entende de culinária. Então, quando o maître, o cozinheiro vier conversar com você, você não é um leigo em culinária. Então, beleza, pode colocar. Agora, você está se candidatando para ser técnico em administração numa siderúrgica. O curso de culinária não serve. Por que você vai mencionar, então? Vou colocar aqui curso de culinária. Aí o cara lá, o recrutador da indústria, da fábrica siderúrgica, ele vai perguntar, aqui não é restaurante, aqui é uma fábrica siderúrgica. Por que eu vou querer, por que eu quero saber que essa pessoa fez curso de culinária? Então percebo que nesse caso não seria recomendado. Professor, mas na fábrica tem o bandejão. Pessoal, o serviço de restaurante nas fábricas, o famoso bandejão, normalmente, nos últimos tempos, ele é um serviço terceirizado. Então eu não preciso de alguém que entenda de culinária, eu preciso de alguém que entenda de contratos. Porque eu vou ter que contratar uma outra empresa que vai prestar esse serviço de refeição para mim. Tá? Então notem que aí você tem que ter esse bom senso, esse discernimento. Você vai apresentar o currículo para ser gerente de um restaurante, o curso de culinária, legal. Você vai apresentar o seu currículo para ser gerente numa siderúrgica, numa fábrica siderúrgica, não faz o menor sentido. Então tenham esse bom senso, tanto para elaborar o seu currículo, quanto para elaborar o currículo de outra pessoa. Pessoal, a dica aqui é sempre organizar, listar aí em ordem cronológica decrescente o que tem coerência com o objetivo e o que possa contribuir com o seu recrutamento, tá bom?
Chegando já nos finalmente, pessoal, a sessão de experiência. Na experiência, a gente se refere à experiência profissional, aquilo que você já viveu, já vivenciou, né, em termos de trabalho, tá bom? Então, geralmente trabalho formal, aquilo que você tem como comprovar. Tem um contrato, está registrado na carteira de trabalho, aquilo que tem comprovação, trabalho formal, você pode listar. Professor, e o trabalho informal? Pessoal, só coloca no currículo o trabalho informal que for possível ou fácil comprovação. Se você conseguir, né, comprovar facilmente, então você pode listar no seu currículo. Agora, não dá para comprovar. Por exemplo, foi uma atividade ilegal. Professor, eu não vendo drogas. Não estou me referindo a esse tipo de ilegalidade, né? Venda de drogas. Mas, por exemplo, você trabalhou na loja da sua tia, mas a sua tia não te registrou. Então você trabalhava, você ganhava lá, né, o dinheirinho, a sua tia sempre foi muito honesta, pagou você direitinho, né, pagava a comissão daquilo que você vendia, mas ela não registrou você. Isso é ilegal. Ela não podia ter feito isso. Ah, mas é minha tia. Então, como é a sua tia, você não vai querer prejudicar a sua tia, né? Então você não vai poder registrar aqui. Porque se você registrar e de repente essa informação ela chega para um fiscal do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, hoje não, né, da Secretaria do Trabalho, esse fiscal ele é obrigado, por lei, a denunciar a sua tia. Ah, professor, mas eu não denunciei. Não, você não denunciou, mas como a informação chegou para o fiscal, é dever, é obrigação do fiscal, ao tomar conhecimento de uma ilegalidade, ele fiscal, fazer a denúncia. Então, não registre. Tá? Aqui só se registra aquilo que pode ser comprovado. Tá? Trabalho voluntário, gente. Essa é uma coisa que ajuda muito, principalmente vocês, né? Vocês que são mais jovens, né? Adolescentes ainda. Normalmente vocês não têm experiência. Professor, eu não tenho experiência. O que eu vou colocar na sessão de experiência, né? Hoje, por exemplo, aqueles que ainda não têm 16 anos completos nem podem ainda trabalhar se não for na condição de jovem aprendiz, né? E antes dos 14 é proibido. Não pode. Tenho 13 anos, posso ser jovem aprendiz? Não, 13 anos não pode. Né? Dos 14 aos 16 pode ser jovem aprendiz, a partir dos 16 pode ser contratado e empregado. Mas trabalho voluntário, então você ajudou a associação de bairro, você ajudou lá a igreja onde você segue, né, a sua fé, você ajudou o Grêmio, né, aqui do Instituto Federal. Esse trabalho voluntário ele pode ser registrado, porque como ele é voluntário, não tem exigência trabalhista, né, ele é passível de comprovação, você pode comprovar, e você pode sim colocar isso como sua experiência. E isso é muito importante, principalmente para pessoas mais jovens, muito jovens, né? Para o primeiro emprego, né? É o seu primeiro emprego, então você não tem experiência anterior. Então o que você coloca ali? Você pode colocar esse trabalho voluntário, tá bom? Ainda dentro dessa sessão de experiência, né? Continuando aí a explicar, a dica é também colocar em ordem decrescente, cronológica decrescente. Então igual o estudo, né? O estudo mais recente primeiro e vai descendo para os estudos mais antigos. Aqui é a mesma coisa. O trabalho mais recente primeiro, né? E depois os próximos você vai listando os que são mais antigos, né? Então o primeiro é o mais recente e o último que você listar é o mais antigo, há mais tempo que você fez. No caso de vocês, certamente isso não é um problema hoje, né? Mas quando vocês estiverem mais velhos, né, vocês lembrem-se disso. O mais recente primeiro, e aí vai colocando em ordem cronológica decrescente, né? Então vai seguindo até o mais antigo, a mais antiga experiência que você teve, o mais antigo contrato, tá bom? E aqui a mesma dica que eu dei lá no curso. Eu coloco tudo, professor, eu coloco todas as informações. Veja, até já puxei aí outra linha. O currículo não é cópia literal do contrato de trabalho. Então tudo que está registrado lá na carteira de trabalho, eu preciso colocar no currículo? Não. Não e não. Você tem que colocar no currículo aquilo que é coerente com o objetivo. Por exemplo, você agora está na área da saúde, né? Sei lá, você resolveu cursar medicina.
Por que você vai colocar no currículo? Por que você vai colocar a sua experiência de auxiliar do escritório? Se a sua atuação para a qual você está se propondo a trabalhar é na área da saúde, esse trabalho de auxiliar administrativo não ajuda em nada. Não, professor, eu, apesar de ser da área de saúde, eu vou me candidatar para ser, sei lá, diretor de um hospital. Tá. Se é para ser diretor no hospital, aquela experiência de auxiliar administrativo é coerente. Então, registra, deixa listado lá. Não, professor, eu quero ser cirurgião. Então você perceba que nesse caso, se você pretende ser cirurgião, aquela experiência de auxiliar administrativo não importa. Então não coloca. Ah, professor, mas ninguém vai me perguntar por que eu não coloquei no currículo? Ué, você responde a verdade, porque não tem o menor sentido, né? Não contribui, não vai fazer você se tornar melhor ou pior cirurgião, né? O fato de você informar ou deixar de informar que um dia lá, quando você era adolescente, foi auxiliar administrativo. Percebam que também é importante registrar a experiência conforme a coerência daquilo que você tem como objetivo, tá bom? Bom, pessoal, as tendências. Quando a gente fala de currículo, né, lá no começo eu falei que hoje a gente tem muita coisa digital, né, tem formulário eletrônico, né, nos portais da internet, o famoso trabalhe conosco, né. Então você entra na página de uma empresa na internet, tem lá, né, no menuzinho, né, trabalhe conosco. Aí você clica lá, ele abre um formulário, você preenche o formulário e tal. Mas uma tendência muito forte hoje em dia são as redes sociais, tá? Primeiro, vou colocar aqui as redes todas. Essas redes, Facebook, tem que atualizar, o Google Mais não existe mais. O YouTube, o Twitter, o Instagram. Pessoal, essas redes sociais, elas não são profissionais, mas as organizações elas estão vigiando os candidatos ali. Então ela pega, né, o seu currículo e fala assim, deixa eu ver o que ele escreve no Facebook. E aí quando ele olha no Facebook, você é uma pessoa mal educada, violenta, quando ele olha lá no seu Instagram e vê você publicando coisas violentas, impróprias, ele não vai te chamar. Ele vai jogar o seu currículo no lixo, inclusive, ele nem vai arquivar mais o seu currículo. Então, pessoal, tenham muito cuidado, porque sim, as empresas estão sim vasculhando informações nas redes sociais. Ah, professor, isso é invasão de privacidade. Não. Porque no momento em que você publica no Facebook, publica, você dá publicidade, você torna aquela informação pública, não é invasão de privacidade. Então quando a empresa ela olha o seu Facebook, quando ela olha o seu Instagram, quando ela olha o seu Twitter, ela está olhando aquilo que você autorizou ser público. Por isso que ninguém fala assim, eu vou privatizar o meu post. Não, eu vou publicar o meu post, porque é público, deixa de ser privado e passa a ser público, é de todo mundo. Então você nem pode acusar a empresa de que ela invadiu sua privacidade, porque você autorizou isso, quando você colocou uma postagem, uma foto, uma informação sua em qualquer rede social, não é rede individual, é rede social. Então se é social é da sociedade, toda a sociedade pode ler e inclusive fazer uso disso. Então muito cuidado, pessoal, porque sim, as empresas vão lá olhar o seu Facebook, o seu Twitter, o seu YouTube, o seu Instagram, suas redes sociais para ver se há coerência, né, dos valores da organização com os seus valores pessoais, tá? E já adianto para vocês que existem duas redes aí que todos vocês precisam estar atentos. Um é o Academia. O Academia é uma rede, vamos dizer assim, mais ligada à área da educação. Professor, eu quero ser professor. Então, você tem que entrar aí na Academia, porque é uma rede que normalmente as pessoas que estão ligadas à área da ciência, da área da educação. Eu quero ser cientista. Então, você que quer ser cientista, você que quer ser professor, o Academia é uma rede social onde há trocas profissionais, né, de informações profissionais na área da educação e da ciência. E o LinkedIn, pessoal, o LinkedIn hoje é praticamente o substituto do currículo. Muitas empresas, inclusive, fazem hoje todo o processo de recrutamento usando o LinkedIn. Eles não têm mais o trabalho conosco lá no portal deles, para as pessoas preencherem
um currículo, né, um formulário eletrônico, elas não recebem mais o currículo na forma de papel ou de um PDF, né, no e-mail. Elas hoje não usam mais agências de emprego, elas simplesmente vão lá, fazem o rastreamento, muitas vezes usando inteligência artificial, das informações que estão no LinkedIn. Então eu recomendo que vocês tenham o seu LinkedIn, tá? Depois eu vou apresentar um pouco mais de informações a esse respeito, tá? Vou fazer uma videoaula específica sobre isso. Muito bem, pessoal. Então, para concluir, o técnico de administração deve saber fazer o seu próprio currículo. Então, eu vou cobrar isso de vocês, doravante. O técnico de administração deve saber fazer o currículo de outra pessoa. Também vou cobrar isso de vocês, não se preocupem. Vão ser duas atividades aí. O seu currículo e o currículo de outra pessoa. Mas depois eu passo as orientações direitinho. Ele deve saber arquivar currículos. Tudo bem que isso não dá para a gente reproduzir aqui, mas acho que vai ser tranquilo vocês imaginarem que o arquivamento, como eu já adiantei, ele é baseado em duas informações. Primeiro, no objetivo, eu separo os currículos por objetivo, e depois, dentro dos objetivos, em ordem alfabética. Geralmente esse é o critério de arquivamento. Então, se você receber em papel, normalmente é assim, vai ter a pasta da letra A, né? Da letra A do técnico de administração. Então, ali vão ter todas as pessoas com o nome A, né? Adriana, Ana Paula, etc. E que tem como objetivo da administração. E eu faço isso para todo mundo, para todos os objetivos. Né? Geralmente eu tenho uma pasta que é do técnico, uma gaveta do meu arquivo, né? Que é do técnico de administração. Eu tenho um arquivo da minha gaveta que é para garçom, um arquivo da minha gaveta que é para servente de pedreiro. Eu tenho lá uma gaveta, né? Às vezes cabe duas profissões ali, então eu tenho técnico de administração e técnico de contabilidade na mesma gaveta, mas geralmente eu faço esse tipo de separação. E quando é eletrônico, né, geralmente usa esse banco de dados, e aí vocês devem ver isso um pouquinho, né, de banco de dados, não de arquivamento de currículos na aula de informática, tá bom? O técnico de administração deve saber analisar currículos, e vocês viram que ao longo aqui eu fui explicando para vocês uma série de coisas que vocês precisam estar atentos quando vocês estiverem no papel, né, exercendo, né, a função de recrutador nas organizações. E deve saber escolher currículos adequados para qualquer processo seletivo. Isso eu vou ainda detalhar um pouquinho mais, tá bom? Numa outra videoaula, ok? Pessoal, eu ainda vou ficar falando de currículo, vocês vão ver que tem mais algumas séries, né, que eu vou colocar aqui, vai ser a série currículos, tá? Mas quando a gente encerrar o tema currículo, então o futuro tema, né, que ainda vai demorar um pouquinho, é seleção, processo seletivo, tá ok? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. Se quiserem fazer comentários também pode, tá? Estejam atentos às orientações, ainda vou colocar algumas orientações aqui para vocês, né, das atividades que estão relacionadas a currículo. E agradeço, né, a atenção de vocês, a participação de vocês até o presente momento, tá bom? Muito obrigado, pessoal, continue se cuidando e até a próxima.